Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje vamos ter uma aula aqui, o Luciano, que é um dos nossos assistentes, doutor, livre-docente, e o mais importante, um dos membros aí da Survival Service Campaign. Ele vai apresentar um pouquinho sobre os novos guidelines, para apresentar o que teve diferente aí nesse guideline mais recente do Survival Sepsis. A gente até estava conversando ontem que o intensivista não deve seguir o Survival Sepsis, porque eles estão estudando para saber criticar, inclusive, os guidelines, né? Isso é perfeito. Mas a gente precisa conhecer, né, para a nossa prática e está muito melhor aí. Eu acho que, obrigado, Bruno, obrigado pela apresentação, mas eu acho que você tem toda a razão. Esse guideline não foi feito para profissionais altamente especializados em centros de alta complexidade, hospitais quaternários ou nem terciários, né? Então, quando você lê a Surviving, ela fala bem claramente na sua seção de metodologia e fala dentro do guideline também, no paper principal, que o objetivo é para frontline clinicians, é o cara que está lá na ponta, no hospital do interior, e que ele não tem o melhor cenário e muitas vezes ele nem sabe usar, por exemplo, uma técnica para avaliar uma necessidade adicional de fluido num paciente. O cara não sabe usar eco, não tem eco disponível. Então, a ideia de fazer recomendações genéricas é que elas sejam, obviamente, baseadas na melhor evidência disponível, que orientem os clínicos, mas em nenhum momento, como muita gente fala, eu não sigo o guideline da Surviving porque acho que está tudo errado, tal. Em nenhum momento é dito que é para substituir o bom senso clínico na avaliação individual do paciente à beira do leito. Então, o guideline ele é uma orientação, principalmente para um cenário, eventualmente de recurso limitado, ou um cenário de um profissional menos experimentado. Não é para o emergencista da porta aqui do HC, não é para o intensivista aqui das nossas unidades de terapia intensiva. Ele é muito mais uma coisa genérica. Mas eu acho também, como o Bruno comentou, que o guideline ele melhorou muito em relação à última versão de 2016, né? Ele é atualizado a cada 4 anos. Deveria ter saído ano passado, mas a pandemia atrapalhou. Mas eu acho que ele melhorou muito em relação à versão de 2016, no sentido de que várias das recomendações que eram controversas em 2016 foram atualizadas e perderam um pouco desse verniz de tanta polêmica que elas causaram. Ainda tem algumas coisas, mas é sepse, né, pessoal? Se sepse não tiver controvérsia, não é sepse, né? Sepse sempre teve controvérsia, desde a definição até o tratamento. Então, nenhum tipo de recomendação ele é totalmente claro. A Survive ela começou em 2000 o primeiro guideline é de 2004, mas a campanha mesmo não está filmando, né? Não tem imagem não, né? Eu posso ficar aqui. É só o áudio. A campanha mesmo é de 2002, né? Teve um congresso de 2002 em Barcelona, onde eles fizeram a declaração de Barcelona. A bem da verdade, para contar essa história para vocês, teve um impulso muito grande da Edwards e da Eli Lilly, que na época fabricavam o Precep, que era o catéter que o Rivers usava no paper dele, no serviço dele, e fabricavam o Tigris. Então, pode-se dizer, e isso foi uma coisa que a Surviving apanhou muito nas primeiras interações, nas primeiras versões do guideline, pode-se dizer que grande parte da força motriz para criar a Surviving Sepsis Campaign foi porque os caras queriam vender Precep, queriam vender Tigris para os pacientes. Isso é verdade. Então, existia uma grande estímulo, digamos assim, inclusive financeiro. Eles pagaram para os membros se reunirem, né, e gerarem esse documento aqui, de 2004, e isso gerou muita polêmica e muita discussão também. Tanto é que, já adiantando parte dos aspectos metodológicos do guideline hoje em dia não tem nenhum tipo de influência direta, financeira ou qualquer tipo da indústria na elaboração do guideline. A indústria, obviamente, paga às sociedades e para os congressos, como todas as indústrias pagam, mas as idas, por exemplo, a gente teve um meeting em Chicago, eu vou mostrar até a foto aí para vocês, onde a gente apresentou as recomendações, isso foi votado, mas tudo isso foi pago pelas sociedades. Por exemplo, eu, como representei o Instituto Latino-Americano de Sepsis,
o Willis pagou a minha ida lá. Obviamente que o Willis recebe dinheiro da indústria, mas nada diretamente vinculado ao guideline. E tem um grupo grande de conflito de interesse que é separado do guideline, que avalia periodicamente os nossos conflitos de interesse. E se a gente tiver um conflito de interesse, por exemplo, eu fiz aula para Baxter sobre fluido. Eu não votei naquele item do guideline que fala de cristalóide balanceado versus cristalóide normal versus colóide, etc., porque havia um conflito de interesse potencial. Então, o estudo é feito. Se houvesse um conflito de interesse irremediável, digamos assim, poderia ser mudado do grupo ou até sair do guideline, mas isso não aconteceu. Então, melhorou muito essa questão de vinculação com a indústria na Surviving Sepsis atual. E como eu disse, isso começou em 2004 e foi atualizado a cada 4 anos, 8, 12, 16. Notem que vai aumentando muito a quantidade de participantes, deixou de ser uma reunião entre amigos para ser um guideline muito mais inclusivo e muito mais, ainda mais agora em 2020, 2021, muito mais voltado para os países em desenvolvimento, né? A gente sabe que não tem tanta geração de evidência assim nos países como o Brasil ou nos países subdesenvolvidos, mas pelo menos houve uma preocupação nítida da Surviving em tentar, quando não fosse possível, quando não tivesse a evidência do país em desenvolvimento, pelo menos dizer, olha, se você não tem noradrenalina disponível, use dopamina, mas tente conseguir, né, tente forçar a possibilidade de ter noradrenalina no seu hospital, etc, etc, etc. Então, assim, aumentou a participação tanto feminina também, né, quanto de pessoas de países em desenvolvimento, porque aqui era praticamente um encontro do Ministério do Temer, né? Se vocês lembrarem do Ministério do Temer, eram aqueles brancos, idosos, todo totalmente... Até tinha, né, a Janice Zimmer, uma Margaret Parker na primeira interação, mas isso melhorou bastante. E houve, claramente está escrito lá, uma preocupação em ter uma representatividade maior de países em desenvolvimento e não fosse só um guideline feito por europeus, né, homens, idosos, etc. E aí o guideline, essa foi a nossa reunião em Chicago, houve 2 reuniões presenciais, uma em novembro de 2019 e outra em fevereiro de 2020, onde os guidelines eram votados. Como é que é a metodologia, né? Então, do ponto de vista de metodologia, você tem uma realização de revisões sistemáticas para todas as recomendações do guideline, baseadas em, se você tiver meta-análise recente, melhor, né, porque aí você incorpora a meta-análise dentro da avaliação. Se você tiver estudo prospectivo randomizado, melhor, porque você também incorpora. Quando não tem estudo prospectivo randomizado, você coloca tudo, você traz para a meta-análise a meta-análise de dados observacionais. E vocês vão ver que a grande maioria das recomendações, elas são baseadas em grau de evidência baixo ou muito baixo. E existe, segundo a metodologia do GRADE, que foi seguida aqui, uma grande abrangência de itens que são levados em consideração quando há uma recomendação ou uma sugestão de tal intervenção para um paciente séptico. Então, você não olha só, por exemplo, a mortalidade ou a redução da insuficiência renal ou a redução da droga vasoativa para decidir se uma intervenção é benéfica. Se você recomenda essa intervenção. Você vai olhar também, além todos esses fatores, tem uma série de... Eu não trouxe aqui, mas tem uma série no suplemento, tem todos os pontos que são levados em consideração na hora de elaborar uma recomendação. Imagina. Então tem lá, tudo bom? Então tem lá, primeiro, se ela impacta em desfecho, depois, se ela é exequível, segundo, se ela é segura, né, se não tem problema de segurança, se não causa efeito adverso, terceiro, se ela é barata, e tudo isso é levado em consideração na hora de você emitir uma recomendação. De tal maneira que as recomendações, elas podem ser recomendações fracas ou recomendações fortes, e aí eles usaram esse significado aqui, né, 2 pontos de exclamação ou 1 ponto de exclamação. Quando é uma recomendação fraca, a Surviving fala em sugerir, uma sugestão, né? Quando é uma recomendação forte,
a Surviving fala em recomendamos. Nós recomendamos. Isso é parte baseado no grau de evidência, mas também parte baseado no seguinte sentido. Quando o painel, e aí para você ter uma concordância na recomendação, tem que ter acima de 80% de votação concordante na votação do painel, a gente votou todas as 93 recomendações do guideline. Quando você tem uma concordância acima de 80%, então é emitida uma recomendação, que pode ser uma recomendação forte, onde o painel como um todo acha que todos os pacientes, ou quase todos os pacientes, vão se beneficiar dessa intervenção ou dessa abordagem, ou uma recomendação fraca, que é parte baseada no grau de evidência, mas também é parte baseada na impressão do painel de que talvez alguns pacientes se beneficiem e outros não se beneficiem dessa recomendação. Então, pode ser que essa história do lactato, será que todo mundo vai se beneficiar de eu medir o lactato sérico? Talvez não. Mas, se você tiver protocolos de melhoria de desempenho, você vai, com certeza, isso tem uma série de estudos, inclusive brasileiros, demonstrando melhora em desfecho. Por isso que o grau de recomendação aqui é uma recomendação forte com um grau de evidência moderado. E a mesma coisa vale para a recomendação contra, né? Como você tem uma série de estudos, inclusive estudos do ILAS, mostrando que o Quicksolve é um mau marcador de triagem, de sepse, saiu um grau de evidência moderada, com recomendação forte contra, e forte contra é 2 pauzinhos de exclamação no vermelho, né? Então tem toda essa nomenclatura aí para a gente entender no guideline. É isso, então eu fui como representante do Instituto Latino-Americano de Sepse, a Suzana Lobo foi como representante da AMIB, e a Flávia Machado é membro permanente, já tem umas 3 ou 4 versões que a Flávia é do guideline, e ela foi a chefe, né, a head da sub-área de ressuscitação volêmica e de hemodinâmica do guideline. O guideline é dividido em 6 partes, né? Então tem uma triagem inicial e ressuscitação, parte de diagnóstico de infecção, hemodinâmica, ventilação, tem uma outra de terapias adicionais e uma última, que também é uma boa atualização, uma boa modificação que eles fizeram. Teve uma área do guideline que foi só sobre discussão de objetivos de cuidado e desfecho a longo prazo. E para essa área, isso é importante falar, tiveram 10 pacientes e familiares que opinaram também no o que era importante para eles quando você fala de objetivo de cuidado, quando você fala de avaliação a longo prazo, de desfechos a longo prazo desses pacientes. Então, o guideline anterior não tinha nada sobre desfecho a longo prazo, e a gente sabe, né, vocês sabem, e com o Covid isso ficou muito claro também, que desfecho a longo prazo é super importante, a morbidade que esses caras têm em 1 ano, 2 anos depois que eles vão de alta é muito significativa. Então não tinha nada falando sobre isso, e aí tem uma seção inteiramente nova do guideline sobre desfecho de cuidado, tá? Pessoal, assim, do ponto de vista prático, é impossível trazer as 93 recomendações aqui, então eu trouxe pelo menos as mais importantes e as que mais geram discussão para a gente ir comentando. Eu acho que seria legal fazer também meio interativo, né? Para não ficar só eu falando aqui. Então, quando você fala de screening em tratamento inicial, o que mudou, né, o que tem de interessante, é essa história de... Isso aqui já tinha, né, na versão anterior, de você recomendar o uso de programa de melhoria de desempenho, melhoria de performance, incluindo uma triagem de sepsis em pacientes graves. Então, é uma recomendação forte com um grau de evidência moderado, tá? Porque a gente sabe que quando você consegue triar esses pacientes adequadamente, principalmente com o objetivo de fazer antibiótico terapia precoce, você reduz a mortalidade. Com todas as discussões dos estudos de antibiótico terapia precoce, você reduz a mortalidade desses doentes. Aqui também a história do Quicksolve, obviamente não tinha no guideline anterior, porque o Quicksolve é recente, né, de 2016. Então, aquela história de que o Quicksolve ele é pouco sensível para a triagem de sepse. O Quicksolve é um marcador de gravidade. Então, quando você compara com esses outros scores, ele performa pior como triagem de sepse, por isso que saiu um grau de evidência moderada e uma recomendação contra você utilizar a Quicksolve como triagem. Você pode ter pacientes com várias outras disfunções orgânicas
que não tem as disfunções orgânicas clínicas identificadas pelo Quicksolver, mas que tem sepse porque tem insuficiência renal, tem hiperlactatemia, tem alteração da coagulação e tudo mais. Aqui o Quicksolver ele só pega, como vocês sabem muito bem, neurorespiratório e cardiovascular, só o que é clínico, né? Não pega nada que seja laboratorial, por exemplo. E aqui a recomendação ou a sugestão de você medir o nível sérico de lactato, porque o lactato representa não só o diagnóstico de choque séptico, pela definição nova, mas também um marcador de gravidade e que pode ser usado como alvo terapêutico, né, como a gente vai ver na ressuscitação inicial nos próximos slides. Tem um grau de evidência também que é melhor prática, né, que é essa estrelinha aqui, que não é, obviamente, baseado em estudos, mas que o board, porque isso é muito difícil de você obter evidências da literatura, alguns são até antiéticos, algumas evidências, alguma busca de evidência em relação a algumas intervenções que são consideradas como melhor prática, mas então a recomendação aqui é que, por uma melhor prática, né, recomendada pela equipe do Guideline, você deveria tratar sepse e choque séptico prontamente, porque essas condições são emergências médicas. Aqui teve algumas mudanças interessantes. Então, a recomendação de cristalóide 30 ml por quilo em até 3 horas continua, mas ela foi downgraded, ela foi rebaixada, digamos assim. Antes era uma recomendação forte, com um grau de evidência baixo. Agora é uma recomendação fraca, com um grau de evidência baixo. Ou seja, aqui existe uma percepção dos membros do board de que talvez essa terapia não seja benéfica para a imensa maioria dos pacientes que são elegíveis para ela. Ela pode beneficiar um grupo de pacientes, porque por isso que saiu como uma recomendação fraca. É interessante lembrar que é uma recomendação baseada em estudos observacionais. Quando você olha a prática dos intensivistas em vários lugares do mundo, principalmente quando você pega os 3 estudos de ressuscitação, você vê que a média que os pacientes tomaram no Process Promise Arise é de 30 ml quilo, né, 2.000 ml mais ou menos, nas primeiras horas de ressuscitação. E por isso, essa recomendação continua assim. A gente não tem estudo, tem estudo em andamento, né, tem um estudo escandinavo, tem alguns estudos americanos para tentar esclarecer sobre se precisa de tudo isso ou se você dá a droga mais precocemente. Mas enquanto ainda não tem, essa recomendação ou essa sugestão continua, né? Então é para quem tem choque séptico ou hipoperfusão, que isso aqui seria lactato acima de 36 ou choque séptico, e para fazer em até 3 horas, não seria a recomendação de fazer dentro de 1 hora para esses pacientes. E é interessante que, assim, não tem como trazer os estudos que embasam o guideline aqui também, porque senão a gente passa a tarde inteira, cada uma dessas recomendações, trazer o estudo fica complexo, né? Mas é interessante que tem estudo observacional mostrando que até pacientes com insuficiência cardíaca ou com insuficiência renal podem se beneficiar desse aporte de fluido aí. Tem um estudo do Blue Journal, se não me falha a memória, mostrando isso, tá? Então, muita gente pergunta, mas eu faço nesse cenário também para renal crônico, para paciente cardiopata com insuficiência cardíaca? Talvez não nessa velocidade, mas você pode tentar administrar. E lembrem, pessoal, essa recomendação, ela, assim, pode e deve ser individualizada se você está num cenário de alta complexidade, onde você consegue judiciosamente avaliar essa recomendação aqui e, eventualmente, administrar meio litro, 1 litro, 1,5 litro para o paciente, e não fazer os 2 litros que seriam, por exemplo, para um paciente de 70 quilos, tá? Pelos 30 ml quilo. Aqui também tem uma recomendação fraca com grau de evidência muito baixa de se usar variáveis dinâmicas em relação às estáticas para guiar a ressuscitação depois dos 30 ml por quilo da ressuscitação inicial, tá? Então isso aqui é baseado em meta-análise, aqueles estudos pequenos com variáveis dinâmicas mostrando efeito em sair mais rápido da droga vasoativa, não tanto efeito em mortalidade, mas sair da droga vasoativa mais rápido, por exemplo, né? Então, ficou essa recomendação de se usar variáveis dinâmicas, tipo variação da pressão de pulso, variáveis ecocardiográficas, etc., em relação a você usar uma PVC da vida
para guiar a ressuscitação depois dos 30 ml por quilo, se você acha que o cidadão ainda precisa de fluido adicional para repor a volemia dele. Aqui também é uma outra discussão que gerou muita polêmica na Surviving. Segundo a Flávia, no guideline anterior, isso foi uma questão de fraseamento, do jeito que foi escrito. Eu discuto um pouquinho, porque se vocês lembrarem no guideline anterior, tinha uma recomendação de você normalizar os níveis séricos de lactato para guiar a ressuscitação dos pacientes em pacientes com hiperlactatemia. Agora, quando você vai ver a meta-análise, existe um sinal de benefício de você usar o lactato como alvo da ressuscitação, né? Mas agora, pelo menos a Surviving não foi tão taxativa assim, de dizer, não, você tem que normalizar o lactato como alvo da ressuscitação volêmica. Você pode, por exemplo, ver se o seu tratamento do paciente séptico está sendo compatível com a redução dos níveis séricos de lactato nas primeiras 3 a 6 horas de tratamento. Tá? Se isso é compatível, não que você vai usar o lactato, perseguir, tem que baixar 30%, tem que baixar 50%, tem que baixar 60%. É muito mais uma tendência, um trend do que está acontecendo com o doente. Se o lactato vai caindo, como os estudos mostraram, aquele estudo observacional do Rivers lá, de clearance acima de 10% mostrou, isso é um sinal de que o paciente está melhorando e que a sobrevida dele tende a ser maior. Tá? Então é por isso que ficou uma recomendação meio em cima do muro, né? Na verdade é para reduzir, mas você não fala em quanto que é para reduzir. Né? Então tem esse aspecto aí dessa recomendação. E a outra recomendação que está embaixo é a história do Andromeda Shock, né? Usar o tempo de enchimento capilar para guiar a ressuscitação juntamente com outros marcadores de perfusão. Você pode usar como alvo da ressuscitação ao invés de usar o lactato. Aqui é uma vantagem para países em desenvolvimento, até para lugares com recursos limitados, e aí você teria um grau de recomendação baixo para uma recomendação fraca com grau de evidência baixo para essa recomendação. Tá? Alguma pergunta, alguma discussão até agora do que eu falei até aqui? Aí a gente passa para o outro ponto, que é a parte de infecção. Aqui não está como recomendação dentro daqueles itens de recomendação específicos do guideline, mas se você ler o guideline, tem lá dizendo que isso permanece, né, uma recomendação de melhor prática, de coleta de novo, aqui não tem muito como avaliar, né? Num colho cultura versus colho. Quem vai fazer um estudo randomizado com isso? Né? Então, acaba ficando como melhor prática essa recomendação de você coletar a cultura antes da administração de antibiótico. E aqui eu acho que a gente podia passar diretamente para isso aqui, ó. Eu acho que é uma das principais mudanças do guideline em relação ao guideline anterior e que foi uma das coisas que foi mais interessante e que aparentemente tem mais bom senso do que o que estava recomendado no guideline de 2016, né? Quando você vai avaliar os estudos da literatura que compararam antibiótico terapia dentro da primeira hora ou após 1 hora, está muito claro em grande parte dos estudos que você consegue dividir o efeito benéfico da antibiótico terapia em 1 hora nos pacientes que têm choque versus nos pacientes que não têm choque circulatório. O efeito benéfico da antibiótico terapia em 1 hora é muito maior nos pacientes que têm choque circulatório do que nos que não têm. Tá? Então, por isso, quando você vê o guideline anterior, ele fala o seguinte: administre antimicrobianos em até 1 hora de reconhecimento para todo paciente com suspeita de sepse. E essa recomendação, junto com a recomendação outras recomendações que estavam no guideline, aquela história de antibiótico de amplo espectro e tal, que estava no guideline anterior, fez com que algumas sociedades do tipo a Infectious Disease Society of America, né, a Sociedade de Infectologia Americana, não endossassem o guideline de 2016. Entre outros motivos, porque se você sugeria dar antibiótico para todo mundo, eu pensei em sepse, ele está tossindo, vamos dar antibiótico. Você potencializava demais a utilização errada de antimicrobiano.
Então, aqui, a Surviving foi sensível a esse comentário e falou o seguinte, se o paciente tem choque, independente se ele tem uma sepse definida, provável ou possível, pela gravidade do caso, é ideal você administrar antimicrobiano em até 1 hora de reconhecimento do quadro, tá? Se ele não tem choque, mas é sepse com certeza, ou é muito provável que seja sepse, o ideal também é você administrar antimicrobiano dentro da 1ª hora. A grande mudança foi nesse tal de sepse possível, que é aquela condição que está lá na emergência, mas que está numa lista de diagnósticos diferenciais, entre eles, sepse. Pode ser uma insuficiência cardíaca, pode ser um TEP, pode ser um infarto, pode ser outras condições chamadas emergências oncológicas, né? Sepses mímicos, né? Mimetizadores de sepse, mas que a sepse está também no meio da jogada. E aí, se tiver isso acontecendo, você tem a possibilidade de fazer uma avaliação rápida dos diagnósticos diferenciais de doença grave, que seria história, exame físico, teste para doença infecciosa ou não, tratamento imediato de condições que podem mimetizar a sepse, e o ideal, segundo a Surviving, é que você avalie isso em até 3 horas, para que, dentro dessas 3 horas, você possa, caso o risco de infecção persistir, caso o sepse permaneça, entre os diagnósticos diferenciais, administrar antimicrobiano para esses pacientes. Aqui o risco é mais baixo de morte, né? Então ele não tem choque e tal, e sepse não está tão clara. Nesses casos você pode ter um período de avaliação de diferenciação diagnóstica. Se sepse persistir como uma grande possibilidade diagnóstica, você trata o paciente com antibiótico em até 3 horas nesse caso. Então essa foi uma mudança bastante importante, e junto com outras mudanças que foram feitas no guideline, essa mudança fez com que a Sociedade Americana de Infecto assinasse a versão de 2021, endossasse a versão de 2021 do guideline da Survive. Aqui é aquela questão do antibiótico em 1 hora, tal, e aqui é importante também, ó, uma sugestão contra você utilizar a Procal junto com a avaliação clínica para decidir o início da antibiótico terapia. Tá? Um grau de evidência muito baixo e uma recomendação fraca contra. Mas é uma recomendação de você não utilizar a procalcitonina. Mais na frente tem uma outra recomendação falando que você pode usar a procalcitonina para decidir término de antibiótico terapia ou para reduzir o tempo de antibiótico terapia juntamente com a avaliação clínica do paciente, né? No sentido de reduzir a duração do esquema. Aqui a questão da terapia antimicrobiana, vocês lembrarem no guideline anterior, ele falava antimicrobiano de amplo espectro, né? Falava tipo assim, chegou com sepse, independente se é de comunidade ou de hospitalar, vancomicina e meropenem, por exemplo, né? Antibióticos de amplo espectro para esses pacientes. Agora, embora ainda seja meio em cima do muro, né? Eles pelo menos foram mais restritos, dizendo assim, ó, você só vai dar antibiótico para MRSA se o paciente tiver alto risco de estáfilo meticilino resistente. Não tem evidência, melhor prática. Fungo, a mesma coisa. Alto risco. Aí é bom porque o guideline ele coloca lá quais são os fatores de risco para infecção fúngica, quais são os fatores de risco para infecção por estáfilo meticilino resistente. E também tem essa recomendação de 2 antimicrobianos com cobertura para gram-negativo multidroga resistente. Então, é um grau de evidência muito baixo, uma recomendação fraca, mas quando você vai ver a meta-análise que foi feita para essa avaliação, a meta-análise dá algum sinal de benefício de você usar 2 antimicrobianos. Discutível, mas... né? Aqui então a outra recomendação. Não, que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não. Beta-lactâmico com infusão prolongada para manutenção, tá? Depois do bolus inicial. Então esse é um grau de evidência moderado, uma recomendação fraca. Então vejam que apesar de ter um grau de evidência moderada, a recomendação é fraca, uma sugestão. Então,
Isso aqui, essa evidência é só parte do que é levado em consideração na hora de você emitir uma recomendação. Isso aqui tem vários estudos, por isso que saiu com grau de evidência moderado, vários estudos mostrando um efeito benéfico do beta-lactâmico em infusão prolongada, que seria, por exemplo, se a ceftriaxona a cada 12 horas, você poderia fazer durante 6 horas a infusão, ou até em bomba de infusão contínua de 12 horas de infusão, depois 12 horas de infusão da outra dose, ou 24 em 24, a depender do perfil do antimicrobiano e do tempo de possibilidade dele ficar na solução. Duração curta de antibiótico terapia, e aqui é aquilo que eu tinha falado, o uso de procalcitonina e a avaliação clínica para guiar a duração da antibiótico terapia. A Surviving também fala aqui, não trouxe a recomendação, mas ela fala que você pode fazer os testes, por exemplo, para medir concentração sérica dos fármacos e guiar a terapêutica baseado nisso. Então, você pode guiar a terapêutica baseado em características de farmacocinética e farmacodinâmica das drogas antimicrobianas que você está utilizando. Tá? Então, tem essa recomendação também lá no guideline. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de antibiótico, acho que não, de terapia antimicrobiana. Isso aqui é o bundle, pessoal. O bundle, ele é o pacote das intervenções aplicáveis ao paciente. O bundle, ele é uma forma de você tentar usar aquelas recomendações do guideline na prática clínica na beira do leito. Ele foi feito, isso aqui é de 2018, então ele não sai junto com o guideline, não é todo mundo do guideline que participa da discussão do pacote ou do bundle. Então esse aqui é o de 2018, só para vocês verem, ó, que ainda tinha essa história de antibiótico de amplo espectro. Então muito provavelmente isso vai ser modificado, talvez tenha que sair aqui uma recomendação de cristalóide balanceado, 30 ml por quilo, tal. Então tem essa outra característica específica. O bundle, ele é parte do guideline da campanha Sobrevivendo à Sepse, mas ele não é o guideline específico. Então, a gente deve ter, em 2022, 2023, aparentemente eles já estão entrando em discussão, né, os membros do comitê lá, os chefes do board, estão entrando em discussão para refazer esse bundle de 1 hora, que é o bundle que ficou, né, como principal recomendação. Aquela história de uma emergência médica, você colhe o lactato e reavalia. Obviamente, você vai reavaliar todo mundo, mas há uma atenção especial quando o paciente tem hiperlactatemia de base, cultura, antibiótico, cristalóide só para hipotensão ou hiperlactatemia, que é diferente, ó. Não é aquele lactato intermediário de 20 e pouquinho, eventualmente pode não precisar receber fluido. E vasopressor, se você tiver hipotensão durante ou após a infusão de fluido. E aí tem aqui as recomendações. Um aspecto importante que eu lembrei agora por causa da história do Basics, o guideline ele avaliou evidências até julho de 2019. Então, o que vem depois de julho de 2019, a gente até sabe das evidências, e se tiver alguma grande mudança, a gente muda a recomendação, mas para o efeito da publicação de 2020, 2021, ele avaliou evidências feitas produzidas e publicadas até julho de 2019. Por isso é que tem aqui, né? Cristalóide é a primeira linha de ressuscitação volêmica, grau de evidência moderada, recomendação forte. Cristalóide balanceado ao invés de salina para ressuscitação volêmica, grau de evidência baixa, recomendação fraca, tá? E albumina para pacientes que necessitam de altos volumes de ressuscitação. Quando você pensa em grau de evidência moderado, você não tem uma evidência substancial de albumina para tratar esses pacientes, mas você tem estudos pequenos que mostram que quando você usa a albumina para alguns cenários, você não tem impacto em desfecho duro, mas o doente sai mais rápido da droga vasoativa, urina mais, tem alguns desfechos substitutos, digamos assim, mostrando benefício. Esse foi o nosso grupo, né? Esse foi o meu grupo que emitiu essas recomendações aqui, e a gente deixa bem claro no guideline que a albumina pode ser usada, ela não tem efeito diferencial em desfechos duros, como eu já comentei, não muda a mortalidade dos doentes, porém, ela tem esses possíveis efeitos hemodinâmicos mais importantes do que o cristalóide, e o que deve ser pensado do ponto de vista de
de utilização é principalmente o custo. Por isso que saiu uma recomendação fraca, porque o custo é levado em consideração na hora de você emitir essas orientações aqui para os pacientes. O quê? Por que uma jabuticaba? Não tem. Evidência clínica boa, não, né? Hã? Isso aqui também, né? É porque quando você vê o Albius, por exemplo, o Albius foi na população de sepse, né? Então, mas os estudos pequenos que mostraram esses benefícios de sair mais rápido e tal, para todo mundo. Hã? Não sei. Pode ser que seja por isso. Recomendamos noradrenalina como primeiro agente em relação às outras drogas vasoativas, então tem vários graus de evidência, o maior grau de evidência em relação a dopa e depois vaso e tal, como primeiro agente. Aqui também houve uma diferença, a Survive anterior falava que você podia adicionar vaso ou adrena, aqui a vaso ficou claramente como segunda droga, com grau de evidência moderado, tá? Ao invés de aumentar a dose de noradrenalina. Choque séptico em uso de nora e vaso, IPM inadequada, adicionar adrenalina ao invés de aumentar os demais. Você vê que o grau de evidência vai caindo, né, em relação a você usar a vasopressina como segunda droga nesse cenário. Eu acho mais fácil a gente passar para isso aqui, ó. Esse aqui também, esses quadros que a Surviving fez na versão atual, também ajudaram bastante a você ter uma ideia de como manejar esses ajustes hemodinâmicos dos pacientes. Então, como vocês sabem muito bem, nora é o vasopressor de primeira linha, o alvo da pressão é 65, você vai considerar a monitorização invasiva da PA. Uma outra mudança que a Surviving falou, como recomendação fraca, é que você pode usar o vasopressor inicialmente em acesso periférico. Tá? Não tem grandes estudos randomizados, é muito dado observacional, mas você não tem grande demonstração de malefício, desde que você faça por curtos períodos, uma veia proximal à região anticubital, tá? Então você pode começar a noradrenalina, caso não tenha acesso central disponível até o momento, você pode iniciar o vasopressor em periférico. Se a pressão arterial média continua inadequada, apesar de noradrenalina de 0,25 a 0,5, você considera adicionar a vasopressina. Então essa é a dose. Essa dose aqui é baseada na opinião dos experts da Surviving Sepsis Campaign. A gente foi perguntado, com quanto de noradrenalina vocês começam vasopressina? E o que saiu foi essa faixa intermediária aí de 0,25 a 0,5, que é o que a gente faz na prática mesmo, né? Você não começa vasopressina antes, mas também raramente você vai começar vaso com 0,7, 0,8 de nora. É mais ou menos nessa faixa aí do paciente que está caminhando para o choque refratário mesmo. E se o paciente persiste com disfunção cardíaca associada à hipoperfusão, apesar de uma pressão arterial de um stato volêmico adequado, você adiciona dobutamina ou usa adrenalina como outra droga. É interessante mencionar aqui que no cristalóide balanceado, eu não sei se vai mudar tanto com o resultado do BASICS, né? Vocês sabem que o BASICS mostrou que não tem benefício adicional de você usar o Plasma Light, mas o BASICS tem algumas limitações que devem ser corrigidas quando eles fizerem uma meta-análise. Eles estão fazendo uma meta-análise com todos os estudos de ressuscitação volêmica, incluindo o PLUS, etc., e talvez saia junto com o próprio PLUS. Suporte ventilatório não tem nada de novo, é só para mostrar mais para vocês que aqui é onde a gente tem o maior grau de evidência. Uma coisa importante também é que vocês vão ver que na Surviving, como muitas vezes não tem estudo específico em sepse, você acaba usando a evidência da população inteira de pacientes críticos, ou, por exemplo, de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. É que a gente sabe que isso aqui, a maior causa é sepse, né? SARA, a maior causa é síndrome, resposta inflamatória sistêmica, é infecção com disfunção, é sepse. Então, fica aqui a evidência de SARA que é transposta para pacientes sépticos. Então, PIP alto ao invés de PIP baixo, prona mais de 12 horas ao dia, uso de bloqueador neuromuscular de forma intermitente em relação ao uso contínuo. E também tem aqui, eu não trouxe,
Mas aqui a Survive fala que você pode usar recrutamento como manobra de melhora da troca gasosa, desde que você não faça aquela manobra de recrutamento do ART, aquela titulação escalonada, né, aquela titulação incremental de PIP com manobra de recrutamento. Aquilo ali tem uma recomendação contra a utilização dessa manobra de recrutamento na beira do leito. Tá? Aqui é o chamado miscelânea, tudo que não coube nas recomendações nos grupos anteriores está aqui nas terapias adicionais. Aqui fica o corticoide, um grau de evidência moderado, mas uma recomendação fraca. Por quê? Porque o corticoide não tem impacto, quando você faz a meta-análise, o corticoide não tem impacto na mortalidade dos doentes. Ele tira o doente mais rápido da droga vasoativa, pode tirar mais rápido da ventilação mecânica, às vezes sai mais rápido da UTI, mas ele não tem impacto na mortalidade. Então, quando foi feito todo o peso do custo-benefício de você usar corticoide, pensando na disponibilidade do corticoide, pensando que é facilmente encontrável, uma droga conhecida, que tem impacto em desfechos secundários, mas não tem impacto em mortalidade, e que pode causar aumento do risco de fraqueza muscular, a meta-análise mostrou isso, acabou saindo como uma recomendação fraca, apesar do grau de evidência moderado. Tá? Vitamina C saiu como uma recomendação fraca contra, com grau de evidência baixa. Lá no guideline está escrito que depois que a gente fez a meta-análise e emitiu a recomendação, saíram outros 2 estudos negativos, né? Acho que foi o Victas e o da Tomoko Fuji, da Austrália e da Nova Zelândia, que eu não sei mais qual é o nome, mostrando a ausência de benefício da vitamina C. Então, muito provavelmente, se esse tópico ainda existir no próximo guideline, ele vai vir como uma recomendação forte contra, com grau de evidência mais para moderado. Tá? Aqui tem um monte de recomendações, desde suporte nutricional, imunoglobulina, terapia com hemoperfusão, coisa com polimixina, né, aquelas diálises com polimixina, etc. Então, tudo contra. Tá? O que tem mais interessante assim é essa história do bicarbonato, que é baseada lá no estudo do Lancet, no Bicar ICU, que fala, né, se você tem acidose metabólica grave e lesão renal com aqui em 2 ou 3, você pode usar o bicarbonato nos moldes do Bicar ICU para trazer o pH mais para 7,30, mais para próximo da faixa normal. Como, de novo, é um grau de evidência baixa, é uma recomendação fraca. Vejam que a maior parte das evidências tem um grau de recomendação muito baixa, né? Aqui não, que é ventilação, né? Só para me contradizer, mas baixa aqui, de cateter nasal de alto fluxo. Hemodinâmica, tudo muito baixa, né? Então, baixa. Então, isso o guideline fala, né? Tem muito espaço para você produzir intervenções que sejam capazes de melhorar esse grau de evidência baixo que as recomendações da Surviving têm. E aí, o último ponto é a questão de desfecho a longo prazo e objetivo de tratamento. Aqui vocês vão ver, quem for ler o guideline, que a imensa maioria das recomendações é como melhor prática. E eles falam muito bem por quê. Porque você tem menos estudos disso e porque as variabilidades dentro dos sistemas de saúde impedem que você consiga facilmente aplicar o determinado cenário de uma intervenção para o que acontece aqui no Brasil, dificilmente vai ser, por causa das nossas características, dificilmente vai ser aplicável na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai. E porque também não tem muita produção de estudo em relação a isso. Uma das grandes vantagens de você fazer o guideline é você conseguir estimular a produção de estudos para responder e para melhorar o grau de evidência dessas intervenções. Então, discussão dos objetivos de tratamento com pacientes e familiares é uma recomendação que seja feita precocemente durante a internação. Integração de princípios de cuidados paliativos ao tratamento para avaliar o sofrimento e sintomas de pacientes e familiares. Eu trouxe aqui as que eu achei mais importantes. Tem umas 15 recomendações nesse subgrupo específico, nesse item específico do guideline. E avaliação e segmento para problema físico, cognitivo e emocional pós-alta, com reconciliação medicamentosa, com reavaliação de possíveis condições causadoras de morbimortalidade desses pacientes depois da alta do hospital. Tá?
Eu acho que é isso. Os comentários eu já falei para vocês quando eu abordei aquele início da discussão, né? Novas sessões, intervenções de evidência baixa, muito baixa. Acho que é isso. Querem comentar alguma coisa, discutir? Qual que é o trabalho que embasou? Que tava... Foi mais o Florale. Eu acho que é mais o Florale que embasou aquela recomendação. Não vi a meta-análise especificamente, mas eu acho que é do Florale. Muito às custas do Florale, aquela recomendação. A gente tem estudos pós julho do ano passado, 2019, é isso? 2019. Tem bastante. Teve o Helmet, o Renivod, teve o Recovery RS. Mas ó, se for ver as recomendações da pandemia, os britânicos recomendaram High Flow, né? Os italianos, eles curtem uma Veni faz tempo, então eles recomendaram Veni, tanto que fizeram muito Helmet e tal. Os australianos recomendavam alto fluxo. Eu acho que norte-americanos também, né, Marcelo? Estados Unidos e Canadá. Ficou no alto fluxo. É que para, assim, isso, a Veni para a Sara, as recomendações antes era não fazer. A maioria dos lugares são para não fazer, porque, em teoria, o risco de falha é muito alto. Mas eles nunca olharam ao contrário, né? Que o risco de não entubar é 50%, né? O risco de entubar é 50%, mas o risco de não entubar é 50% também. E aí aquela associação pós-randomização de... O Florale foi o melhor, eu acho que Veni foi até pior do que o padrão, não foi? Não tinha sido isso? Foi parecido, né? Foi parecido. Alguma outra dúvida aí? A Survival tem uma recomendação específica, um guideline específico de Covid. Foi atualizado. A Survival tem um guideline específico de Covid que foi atualizado no início desse ano. Saiu no começo do ano passado, no começo da pandemia. Obviamente, não tinha nada sobre Covid, então era fundamentalmente uma repetição disso aqui com alguns aprimoramentos, mas com o melhorar do conhecimento sobre a pandemia, eles publicaram uma atualização no início desse ano também. E lá ele fala que você pode fazer um trial de catéter de alto fluxo ou de ventilação não invasiva antes de você fazer aquela intubação precoce do doente, né? O que mais? Como que você acha que vai ficar A gente aqui não tem isso tão explícito, mas como você acha que vai ficar o bundle agora que, assim, porque esse guideline eu acho que ele foi muito bom porque ele incorpora uma coisa que é dia a dia, que é incorporar a incerteza, né? Que era o problema do guideline anterior, né? Que é sepsis, você vai morrer pra caralho, tem que dar antibiótico logo e tal. Então, ele incorpora a incerteza. Como é que você acha que vai ficar o bundle? E, inclusive, como que você vai avaliar processo, indicador, com esse negócio das 3 horas na sepse possível? Como que isso vai ficar? Como é que você acha? Eu acho que eles vão ter que dar algum jeito de incorporar isso no bundle. Não sei muito bem como é que eles vão fazer para fazer essa diferenciação, porque mesmo o guideline ele não fala o que é sepse possível, o que é sepse provável, qual é a diferença entre possível e provável. Ficou meio no limbo isso daí. Tanto que depois que o guideline foi publicado, a gente fez uma reunião no ILA, você estava? A reunião, a discussão. Não estava? Ainda. Mas a gente fez uma discussão no ILAS sobre se a gente deveria manter a história da antibiótico terapia em 1 hora para todo mundo. E a conclusão que a gente chegou é que, no nosso cenário, fazer essa diferenciação entre sepsis possível e provável no ambiente brasileiro, de tanta dificuldade de diagnóstico e de tão pouco conhecimento dos profissionais de saúde, ia só mais atrapalhar do que ia ajudar. E também a gente analisou alguns dados do banco de dados do ILAS que mostraram que, independente da gravidade do doente, antibiótico em 1 hora é benéfico. O ZAMP que está analisando esses dados do banco de dados do ILAS. Então, para o ILAS vai continuar a recomendação de você fazer antibiótico dentro da 1ª hora. Aí a gente escreveu lá no
no fluxograma, que deve ser publicado em breve, com a possível reavaliação, caso a sepse não seja o grande diagnóstico clínico, digamos assim, caso seja um caso de uma sepse como diagnóstico diferencial. Talvez uma forma de você fazer isso, não no bundle especificamente, mas o que a gente fez, o Willas foi criar, tipo, vinheta clínica, assim, um caso assim, 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 assado, é sepse possível. Um caso assim, 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 assado, é sepse provável. Um cara que está chocado, com febre, tossindo, com secreção purulenta e uma condensação à direita é uma sepse definida. Então, para tentar orientar as pessoas em relação a essa questão do antibiótico. Mas o Willas também ele é bem claro, assim, dizendo, olha, se pelas características do seu serviço você não conseguir dar antibiótico na primeira hora, é importante que você saiba, né, que tem que dar antibiótico na primeira hora, mas que você faça o mais rápido possível. É melhor você saber e não conseguir fazer do que você não saber do que tem que fazer, do que tem que ser feito adequadamente. Mas não vai ser simples mesmo não, porque essa história da incerteza é muito baseada nas discussões da Haley Prescott, né, do Jack Washington, que estão os dois no guideline, e a Haley vai ser a próxima co-líder do guideline pela Sociedade Americana. E eles falam lá, né, que realmente a história da antibiótico dentro da primeira hora para todo mundo, você não incorpora essa questão de probabilidades altas ou baixas, né, muito dicotômico, né? Dá ou não dá. Muito frequentista, para usar o termo que está na moda. Obrigada pela apresentação. Uma curiosidade, dos dados do Willas, quando vocês recuperam, não sei se vocês conseguem recuperar micro-organismo identificado e perfil de resistência e bater com o antimicrobiano empírico dado na primeira hora. Só a título de curiosidade, saber que percentual foi adequadamente coberto por... O dado do perfil do antibiograma e do agente, a gente não tem isso no banco de dados. Acho que a Survive não tem isso em nenhum banco de dados dela e dos seus países, das instituições que organizam. Seria ótimo, seria muito importante a gente saber, mas infelizmente... Esse é aquele tipo de pergunta que vale $1 milhão aí, né? Né? Mas é difícil mesmo. Tanto que você e a outra coisa que isso eu não vi. Tanto que você vê, só para complementar, quando você tem a informação do patógeno, poucas vezes você tem a informação do doente. Você tem mais o dado do patógeno dentro dos estudos de microbiologia, dos estudos de CCIH. Então você não tem dado de adesão ao antibiótico dentro da primeira hora, dado de tempo de antimicrobiano. Eu não sei se a gente vai ter isso no impacto mapa, talvez a gente tenha isso no impacto mapa, mas talvez não tão granular quanto você está falando, né? Porque é difícil mesmo você juntar as informações clínicas mais as informações microbiológicas. Fica muito pesado do ponto de vista de coleta de dados para os coletadores. É isso que eu ia falar. Coletar um caso é um inferno. Não, é um trabalho hercúleo. E aí, geralmente, assim, os centros que fazem direitinho, tem uma enfermeira que coleta tudo e tal. A enfermeira ao longo do tempo vai ficando boa ali, entende bem o que está fazendo. Mas sempre tem casos duvidosos, aí discute com o médico. E aí o médico tem os seus vieses, né? Então eu tinha os meus vieses quando eu fazia isso nas alunos. Então lá nossa mortalidade de sepsis era alta, era 25%, porque tudo que era diarreia e tal, eu falava, isso aqui não é sepsis, isso aqui não é sepsis, isso aqui não é sepsis, isso aqui é... Entendeu? Aí tem centro que bota diarreia, bota não sei o quê, a mortalidade cai. E aí tem insuficiência renal porque estava desidratado, não porque ele estava séptico, né? Ou não, também não sei, mas aí então tem uma chance grande, por isso que esses quality improvement a longo prazo é bem complicado, porque você começa a identificar casos de baixa acuidade, a mortalidade cai porque você está identificando esses casos, que talvez eles não morriam antes, continuam não morrendo depois, mas eles passam a ser incluídos no banco de dados. Eles não estavam no seu denominador antes. Exatamente, então é uma das coisas. A partir do momento que você tem mais percepção, nossa, agora a gente está fazendo... Agora a gente está fazendo uma campanha sobre sepse. Se antes você tinha um monte de casos de infecção que você não considerava sepse, porque você não tinha o awareness, né? Agora,
com a campanha, nossa, isso aqui pode ser sepsis, isso aqui pode ser sepsis, isso aqui pode ser sepsis, são casos de baixa acuidade que entram no denominador e fazem a mortalidade cair, né? Então, assim, isso tem que ser levado em consideração quando você analisa esses bancos de dados de melhoria de qualidade. Olha, só, um dado que a gente, talvez por não ter, né? Eu acho que era importante a Surviving, assim, é difícil, né? A gente tem o dado ecológico, né? Que desde surgiu a Surviving Sepsis Campaign, aumentou a resistência a antimicrobianos, né? Não, esse dado, né? Né, Marcelo? Mas assim, como é que ia ser... pode ter aumentado independente da Surviving? Não sei. Então, era interessante pegar o banco de dados da Surviving, se tivesse esse dado, ia ser legal, né? Ver se ao longo do tempo foi aumentando a resistência dentro dos hospitais que performam bem, inclusive. O que a gente tem é o seguinte, a gente tem um paper do JAMA, do Derek Youngs, do seu grupo lá, que avaliou o impacto do ponto de vista de resistência e tal, quando você teve... Vocês conhecem a história do estado de Nova York, do Rory Stoughton, lá, do garoto que morreu de sepse, e fez com que a família tinha conexões e conseguiu fazer com que o governador do estado aprovasse uma lei dizendo que deveria haver um tratamento mandatório de sepse, né, nos hospitais do estado, com reporte periódico para a Secretaria da Saúde, Anvisa, etc. Ou seja, tem um paper do New England, que é o paper clássico que a gente usa para mostrar excesso de mortalidade com antibiótico terapia, que mostra com antibiótico terapia atrasada, né, que mostra os efeitos dessa campanha no estado de Nova York, né? Então, os dados que foram reportados pelos hospitais do estado de Nova York. E aí depois eles fizeram um paper, não sei se você conhece, no JAMA, acho que uns 2 anos depois, mostrando que houve, de fato, uma queda da mortalidade nesse período, e eles usaram um surrogate, que era o risco de infecção por Clostridium, e dar antibiótico de forma mandatória no estado de Nova York, pela recomendação legal, não aumentou, ao contrário, até fez cair o risco de infecção por Clostridium. Então, assim, precisaria de um estudo muito bem desenhado para mostrar que se de fato essa recomendação da Surviving aumenta o risco de resistência antimicrobiana, ou isso está acontecendo só porque está acontecendo mesmo, né, e isso já vinha acontecendo antes, porque a gente tem mais idoso, mais imunossuprimido, mais tratamento de câncer, mais antibiótico, agora o Covid, né, então é difícil fazer essa separação, é bem difícil. Marcelo, você quer comentar algo aí? Bom, então tá bom. Posso dizer qual foi a recomendação que eu mais gostei? É para não usar procalcitonina. Foi a que eu adorei. E a IDSA endossou, né? Sim. Então, essa foi uma das discussões que a IDSA fez, né? Essa história de usar procalcitonina e tal. Eles mesmos... Eles têm um comunicado em 2017, mais ou menos. Por que não endossamos o guideline da Surviving em 2016? Eles falam, porque vocês recomendam dar antibiótico de amplo espectro para todo mundo, porque vocês falam que é para usar procalcitonina, vocês falam que é para... Então tem um monte de comentário deles lá e eles explicam. Agora eles... Interessante. Bom, mas eu acho que ficou bem justo, né? A gente tem que usar isso aqui a nosso favor agora, né? Quando ele era ruim, a gente marava o pau. Aí agora a gente usa a nosso favor. Entendeu? Eu acho que parte não, tô brincando, mas... são limitações dadas à evidência, né? Eu acho que agora ficou mais... A forma como os guidelines anteriores falavam era impositiva e não abria margem para essas dúvidas que a gente tinha. Acho que aqui ficou claro de que assim, o que a gente tem é isso, o que tem de melhor é isso, mas vocês têm margem de trabalho dentro das nossas limitações aí. Se não quiser fazer. Tem uma coisa, o Al-Hazani já estava no anterior? O Al-Hazani? Não. O Alid? Que pelo menos a Flávia me falou, né, que cada grupo desses tem uma pessoa especialista em método de revisão sistemática, meta-análise e grade. Cada grupo. Então, o Luciano, ele quer botar mais jabuticaba, mas porque eles fizeram a revisão sistemática lá, por exemplo, a da albumina é isso, tem um estudo, o lactato também, né? O lactato, se tirar os 2 estudos que não são publicados, acho que são 2 estudos chineses, né, Marcelo? Não sei se você lembra. A meta-análise fica positiva porque tem 2 estudos que foram apresentados, abstract, que são positivos, mas você não tem o paper para fazer análise crítica. Mas quando você faz uma revisão sistemática, você procura literatura cinzenta e você coloca lá, né?
Então, isso em teoria é correto do ponto de vista metodológico, né? Aí eu não sei se dá downgrade na evidência e tal, mas aí acaba saindo lá, saiu como recomendação fraca. Mas aí isso é bom porque as pessoas, se alguém quer botar uma recomendação forte onde não tem, eu acho que isso não saiu. O que saiu, de vez em quando sai uma fraca que você pode discordar, mas ele acha que funciona, não sei o quê. É exatamente isso que é uma recomendação fraca, né? Não tem sinal de malefício. Exato. Exato. O problema é a recomendação fraca virar obrigação. Esse que é o difícil, né? Não, mas assim... Não, eu tô medo disso, porque eu venho de um estado super subdesenvolvido, não sei se vocês têm contato lá, mas lá meio que as informações são interpretadas de uma forma muito única. Tipo, eu conheço, tipo, as pessoas que convivia, então, eu não sei se vai... claro, não estou falando a maioria, mas tem locais que as pessoas não olham o que é fraco, o que é forte, o que está muito recomendado, o que está sugerido. Eu fico triste quando eu penso nisso, mas aí não é o problema do material, é o problema da interpretação. Aí fica difícil. Mas eu acho que está sendo uma tendência progressiva, né? A metodologia está melhorando, eu acho que as pessoas estão se apropriando mais de interpretar também. E a melhoria se faz com isso aqui, com a educação, né? O programa de qualidade ali, você tira uma coisa que é muito ruim e deixa ela ruim, média. Para deixar bom, muito bom, precisa de... Ana Clara levantou a mão. E acho também... diga aí, Ana, estamos ouvindo. Não, que ainda falando sobre isso, eu acho também o tempo mudou, né? E nós aprendemos com o tempo. Nossa, quando saiu as primeiras, né? Quando saiu a primeira campanha, a gente estava saindo de uma fase onde, né, era um pensar toda hora em sepse, aí a gente conseguiu, né, melhorar um pouco a situação, e agora a gente está pensando numa outra via, né, tudo é dinâmico, de que talvez nem tudo seja sepse, onde até o próprio guideline fala para a gente pensar na possibilidade de não ser sepse, né, acho que é uma outra fase que a gente está pegando em consequência de tudo que já foi publicado, e talvez da maneira que como foi publicado, né, acho que a gente está pegando a outra via agora. A volta do pêndulo, né? É a volta do pêndulo, né, Ana Clara? Você tem toda a razão. No guideline anterior, o Bruno até já comentou. Era assim, pense que tudo pode ser sepse, dê antibiótico para tudo que você acha que é sepse dentro da primeira hora, para a gente reduzir a mortalidade. Aí voltou para uma coisa mais coerente, que é essa história de que, ok, sepse é importante, sepse mata muita gente, sepse tem que ser considerado, mas nem tudo é sepse, e você vai dar antibiótico para quando você achar que é uma alta possibilidade de ser sepse. Se você acha que não é tão provável assim, investigue, porque você tem um delta T para dar antibiótico para esse paciente que não é dentro da primeira hora. Tá? Bom, mais alguma pergunta, dúvidas? Não? Bom, obrigado, Luciano, aí por ter vindo aí. Obrigado a todos. Bom almoço. Só